Olá pessoal, boa noite. É, Agora a gente vai bater um papo sobre saúde e inteligência artificial, novas oportunidades que salvam vidas, né? Bom, eu sou Miqueias Maia, atualmente eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal da Universidade Estadual do Ceará, e lá a gente tem uma linha de pesquisa, que é a qual eu atuo, que é em desenvolvimento e validação de dispositivos e protótipos. Além disso, eu sou graduado em Sistemas de Informação pela Unicatólica de Quixadá, e não falei, né, mas eu sou aqui de Ceará, já tenho um pouco de experiência com desenvolvimento de aplicações para a saúde humana, né, e tanto foram desenvolvidas em parceria com a Universidade Estadual do Ceará, com os programas de pós-graduação que lá tem, mas também com a Fiocruz do Ceará, com a unidade aqui do Ceará. Eu já atuei no Centro de Empreendedorismo e Inovação, lá em Quixadá, que é a Exumate Católica. Também já trabalhei um pouco com comunicação científica, iniciação científica. Atualmente sou programador, trabalho com programação para uma empresa de marketing digital aqui em Fortaleza, né? E, em paralelo, faço esses trabalhos, como eu falei anteriormente, com aplicações para a saúde humana. Ao contrário do pessoal que chegou aqui anteriormente, né? A gente teve um talk sobre sistema de recomendação, a gente teve talks sobre se a inteligência artificial vai ou não substituir os médicos, e a galera falou muito bacana sobre inteligência artificial, os caras são realmente da área, mas eu sou apenas um entusiasta. Né? Nesse momento eu sou apenas um entusiasta, estou estudando inteligência artificial, porque eu estou aplicando nas minhas pesquisas lá na UES, né? E eu sou campuseiro, já participei da Campus Party aqui em Natal, né? Inclusive saudades da Campus Party presencial. Queria muito que essa fosse presencial, mas com as circunstâncias que a gente tem, né? A gente vai seguir. Enfim, seguindo aqui nosso papo, seria muito interessante se fosse presencial, porque a gente está trocando ideia assim na hora, né? Mas hoje em dia a gente está muito imerso em vários termos que envolvem a inteligência artificial. A gente ouviu falar de IA, a gente ouviu falar de machine learning, a gente ouviu falar em ciência de dados, a gente ouviu falar em big data, em BI e por aí vai. Então, são muitos termos que às vezes acabam confundindo um pouco a galera que não é da área, né? Mas beleza, o que é isso, né, de fato? De modo geral, a inteligência artificial ela é um ramo da ciência da computação, né? Onde esse ramo ele tenta fazer com que o comportamento das máquinas seja o mais parecido possível com o comportamento humano, e tem se mostrado até um pouco melhor, né, na verdade. E aí, dentro desse ramo de inteligência artificial, a gente tem diversas outras sub-áreas, né, que a galera chama de grupo, mas na verdade são sub-áreas em si, que tratam de... que têm suas especificidades, né? Então, a gente tem aí os sistemas especialistas, os sistemas especialistas foi um dos primeiros focos dos estudos em inteligência artificial, logo aí no período pós-guerra, né? Então, esses sistemas, de modo geral, a função deles era abstrair conhecimento com base no conhecimento humano prévio, né? E aí a gente também teve algo bem mais recente, a visão computacional, que é outro ramo da ciência da computação dentro da inteligência artificial. E esse ramo em específico está sendo bastante empregado na área de segurança, da detecção de objetos, reconhecimento de pessoas e tudo mais. Acho que se vocês pesquisarem aí no YouTube de vocês vão encontrar uma matéria do Fantástico que fala sobre alguns sistemas de segurança que são empregados lá na China para reconhecimento de pessoas. Até teve uma pessoa na live anterior que perguntou, né, sobre a questão do reconhecimento, se é só para chineses mesmo ou não. Isso é interessante. Aqui no Ceará, por exemplo, tem um laboratório do IFCE que trabalha muito com esse ramo, que é o APISCO, né, fica no IFCE aqui em Fortaleza. Eles trabalham bastante com esse ramo de visão computacional. Aí a gente também tem o Machine Learning, que eu acho que é o termo mais popularizado dentro das áreas de inteligência artificial, que esse termo é o quê? Basicamente, ele vai consistir em uma máquina, né, ou várias máquinas, né, que por meio de algoritmos ele vai abstrair também o conhecimento com base em bases de dados, em grandes volumes de dados, né?
A gente também tem o processamento de linguagem natural, que é chamado de PLN, que basicamente ele consiste no entendimento de semânticas, de frases, seja ela escrita, seja ela falada. E a gente também tem outro ramo que é bem comum, inclusive se você for pesquisar sobre pós-graduação em inteligência artificial, é mais fácil você achar nesse ramo, que é na área de ciência de dados. Esse ramo em especial, né, ele engloba várias abordagens, ele é muito interdisciplinar, para falar a verdade, mas basicamente ele trabalha com finalidades específicas para, na maioria das vezes, para negócios. Beleza. Aqui nessa apresentação a gente vai falar principalmente desse termo principal, né, que é o termo de machine learning, que é o termo mais popularizado. Eu já dei um briefing ali sobre o que é o machine learning, mas de forma geral, o machine learning ele consiste em abstrair esse conhecimento de grandes bases de dados, mas esse conhecimento ele é abstraído por meio de diversas fórmulas matemáticas, né? Então, a gente tem várias representações de fórmulas matemáticas aí que talvez são até são inteligíveis para quem não é da área de matemática, né? Mas a gente tem nessa área em específico o foco na abstração do conhecimento com base em algoritmos matemáticos. E aí, esses algoritmos, eles podem ser os mais variados possíveis. Vocês já ouviram falar aqui anteriormente, nas lives anteriores, né, sobre o sistema de recomendação que utilizam, por exemplo, o KNN, que é com base na proximidade é meio que uma similitude entre aquilo que são seus gostos e aquilo que você assistiu e tudo mais. E aí a gente tem diversos outros algoritmos, né? A gente tem aí nesses gráficos mesmos que vocês estão vendo, a gente tem os algoritmos Naive Bayes, tem KNN, a gente tem redes neurais artificiais, a gente tem representações de funções sigmoides, a gente tem representação de suporte Vector Machines, que é o SVN, coisas que talvez vocês nunca tenham visto na vida, né? E é isso. Seguindo, né? Como é que funciona esse comportamento do machine learning? Como é que um algoritmo de machine learning ele consegue fazer a abstração de um conhecimento, encontrar padrão e fazer predição, né? Basicamente, o conhecimento obtido por uma machine learning ele é obtido por meio da extração de conjunto de dados de um ambiente. Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de um ambiente em si, a gente está falando de um paciente, a gente está falando de um objeto, a gente está falando de um cliente, a gente está falando de um conjunto de dados que caracteriza como um ambiente em si. Então, claro, o processo de um machine learning, ele deve passar pela extração dos dados, tratamento dos dados, né, para tratar inconsistências, para tentar evitar viés. Mas, basicamente, a gente pega esses dados, passa para eles tratados e de forma adequada por meio de um algoritmo de aprendizagem de máquina. Existem vários algoritmos de aprendizagem de máquina. Aqui eu não vou falar de cada um, porque se eu fosse falar de cada um, primeiro, eu não ia saber de todos. Segundo, que a gente ia passar a noite todinha conversando sobre eles, né? Mas, basicamente, é o emprego desses dados nesses algoritmos que geram modelos de predição. E esses modelos de predição, a gente utiliza eles para predizer novos dados que vêm do ambiente, de onde são extraídos os dados, né? Mas, de forma geral, esses termos todos, machine learning, inteligência artificial, BI, e por aí vai. Para quem assistiu Dark, né, tu sabe que tudo está conectado. O início é o fim, o fim é o começo. Beleza, eu falei muito aqui de uma parte mais técnica e tal, mas o objetivo aqui é falar sobre saúde, né? Do emprego desses algoritmos, dessas tecnologias em saúde. Na palestra anterior, acho que os meninos deram uns exemplos muito bacanas, muito bons, dessas tecnologias em saúde, mas eu trouxe aqui algo bem mais específico que, inclusive, talvez supra as dúvidas do pessoal, que o pessoal estava perguntando aí nos comentários, né? Hoje a gente tem duas bases, eu foquei nessas duas bases, pelo menos, né? Que são duas bases. Uma é uma base de dados que são focadas em artigos científicos, né? A gente tem o PubMed, que é uma das principais bases de dados do mundo para publicação de artigos científicos, é um indexador.
e a gente tem o Internet Explorer, né, que é uma digital library, que foca principalmente em publicações de ciência da computação. Se a gente for pesquisar dentro desses dois indexadores, por termos específicos de inteligência artificial, seja no PubMed ou no Internet Explorer, a gente vai obter muita informação. Né? A gente vai obter, por exemplo, quais são os tipos de utilização, a gente vai obter quais são as pesquisas recentes. Né? Eu me abstive aqui a fazer uma pesquisa, essa pesquisa foi feita anteontem, no PubMed. Eu fiz uma pesquisa lá, utilizando um operador booleano end, utilizando o Health inteligência artificial, né? E aí o PubMed me deu esse gráfico. Esse gráfico, basicamente, ele mostra o histórico da indexação de artigos científicos que foram feitos utilizando esses dois termos, né? E ele mostra aí uma linha do tempo que vai de 1951 a 2020, né? Então, esse surgimento, essa imersão na inteligência artificial começou logo no período pós-guerra, né? 6 anos depois. Ali de 1951 até 1960, mais ou menos, as publicações se mantiveram sempre um em dois. Claro, o PubMed não existia na época, né? E isso aí foi o que ele conseguiu indexar depois disso. A internet não existia na época, para falar a verdade. Isso aí foi indexado depois. Mas no ano de 1998, 2 anos depois do meu nascimento, foi que meio que teve um marco ali, onde as publicações fizeram um upgrade muito bacana. Em 98, as publicações envolvendo saúde e inteligência artificial passaram da marca de 1.000 publicações por ano. E aí, nos anos seguintes, acho que até 2010, mais ou menos, teve uma oscilaçãozinha, mas foi uma oscilação muito boa e muito elevada, como vocês podem ver, teve um crescimento exponencial aí. Até que no ano passado, em 2019, a gente teve mais de 12.000 publicações envolvendo saúde e inteligência artificial na base do PubMed. Esse ano, a gente está com índices aí de 4.000 publicações, mas eu acredito fortemente que até o final do ano, principalmente vivendo a situação que a gente está vivendo agora com relação à pandemia, esses números aí vão passar os anos anteriores. Beleza. Os meninos falaram na live anterior, né, sobre a questão da inteligência artificial e de você imaginar a inteligência artificial como sendo, sei lá, Skynet e coisas do tipo, né? Para vocês terem noção, a primeira publicação que foi feita em 1951 realmente parecia que tinha esse viés, né? Tratava-se aí de um robô de pesquisa neurológica, né? Cheio de circuitos integrados e tudo mais, provavelmente muito longe da noção de inteligência artificial que nós temos hoje. Infelizmente, o artigo lá na PubMed, você não consegue ler o artigo, nem mesmo o resumo do artigo, né? Essas imagens aí eu acabei encontrando na internet em outro canto. Mas é uma noção, assim, totalmente diferente. Beleza. No ano seguinte, a gente nota que se manteve, né? Em 1952, se manteve aí a galera trabalhando com robôs, focando em inteligência artificial. Então, beleza, os filmes aí que surgiram na década de 90, de 2000, por aí, pensando na inteligência artificial como uma inteligência ali de um robô específico, guerrilheiro, matando pessoas e coisas do tipo, é porque, de fato, as primeiras pesquisas em inteligência artificial realmente tinham esse viés, né? Focado em máquinas, em robôs. Partindo aqui para algo mais recente, em 2020 a discussão já é totalmente diferente, né? Esses aqui são os dois últimos artigos que foram indexados no PubMed com o termo saúde e inteligência artificial. E eles discutem basicamente questões éticas, né? Então, tem considerações éticas da inteligência artificial na saúde, tem a preocupação de quem que é a responsabilidade por um diagnóstico que uma inteligência artificial é dada, mas também tem outras aplicações, né? Como vocês viram lá no início, que eu falei para vocês, a gente tem sistemas especialistas, né? E o que eu pude notar nessa pesquisa, que é uma pesquisa bem breve, nessas plataformas, é que são sistemas que são desenvolvidos para casos bem específicos, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, exemplos de artigos que foram publicados falando da utilização da inteligência artificial na anestesiologia, a gente tem aplicações no cuidado cardiovascular,
A gente também tem, inclusive, que é uma das áreas muito exploradas, que é a imagiologia, né, que os meninos trataram na live anterior também, falando sobre a detecção de tumores malignos e coisas do tipo. Inclusive, teve um colega meu aqui do Ceará, ele é participante do Lapisso, que atuou diretamente nisso, né? Então, foi na detecção de tumores malignos em radiologia, assim como o trabalho dos meninos também, também atuou. Em termos mais práticos e de forma mais genérica, a gente tem aí aplicações de forma bem generalistas, né? A gente tem aplicações para procura inteligente de sintomas, né? Que basicamente elas consistem em quê? Elas consistem na análise de um conjunto de dados, né? De doenças e de situações clínicas do paciente, para, a partir daquela situação clínica do paciente, dar o direcionamento qual que é a doença que o paciente tá cometido, né? A gente tem um sistema de notificação de urgência, que isso aqui acho que é um dos temas que tem sido bastante foco de pesquisa pela cultura maker, no centro de inovação, que essas notificações de urgência são aquelas, por exemplo, que quando o paciente está com colesterol elevado, está entrando em hipoglicemia, que o paciente idoso levou uma queda, tudo isso é notificado imediatamente ao centro médico, né? Talvez isso seja algo até que seja ainda um pouco distante da nossa realidade, mas que é algo que está sendo estudado, né? Que a gente não vê no nosso dia a dia, mas está sendo estudado que pode ser realidade daqui a 2, 3, 4 anos, né? Porque a tecnologia está mudando assim de uma hora para outra. A gente também tem os tratamentos e descoberta de doenças, que aí tem um foco bastante interessante na descoberta e tratamento de tumores cancerígenos. A gente tem na parte de detecção de marcadores biológicos também. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais na frente. Indiscutivelmente, a gente também tem a parte da agilidade e precisão no diagnóstico, né? Imagina aí você passar 500 mil dados para um médico analisar, né? Então, uma máquina faz isso de forma muito mais ágil e muito mais precisa. E também tem aí na área farmacêutica, no desenvolvimento de novos medicamentos. E não só nessa área, né, em específico. Acho que se vocês forem ver pela internet depois, se vocês brincarem um pouquinho, vocês vão encontrar, por exemplo, perfumes que foram desenvolvidos utilizando inteligência artificial. Eu trouxe também aqui alguns exemplos, né? Esse caso aqui é o caso de um estudo de um colega meu de São Paulo, da Unesp, que ele desenvolveu um modelo computacional bayesiano, inclusive, baseado para o reconhecimento de arritmias cardíacas em ECGs, né, em eletroencefalograma. Então, basicamente, de acordo com o comprimento da onda e o espaçamento da onda no ECG, ele vai conseguir detectar que o paciente teve uma arritmia cardíaca. Uma outra aplicação, que inclusive é uma aplicação que eu estou estudando atualmente, é na detecção de uma doença que se chama encefalopatia hepática. É uma doença que tem vários níveis clínicos, que tem vários níveis de classificação, tanto de periculosidade quanto de gradação, com relação à recorrência e tudo mais. E essa doença, ela tem estágios, né? Então, segundo a maior categorização que existe dela, segundo os critérios do Westhaven, e desses critérios, a gente tem de 1 a 5, sendo que nos graus 0 e 1, de 1 a 4, na verdade, sendo que nos graus de 0 a 1, essa doença se caracteriza como encoberta, né? E essa doença, ela é subclínica nessa fase encoberta, né? Então, se você chegar a um médico, esse paciente, provavelmente você não vai conseguir detectar que ele está em encefalopatia, porque a similitude dele com um paciente normal é mínima, mínima mesmo. Então, o médico olhando não vai conseguir detectar. E aí, teve um pessoal na China, né, que entrou nesse foco específico, trabalhando com inteligência artificial para essa doença em específico,
Então, teve um pessoal na China e nos Estados Unidos, 4 universidades da China e uma nos Estados Unidos, que pesquisaram sobre essa doença e acabaram detectando um marcador biológico através de inteligência artificial, baseado na atividade cerebral, né? Aqui no Ceará, a gente está trabalhando com um marcador diferente, a gente tenta identificar com um marcador diferente. Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque isso envolve um pouco de propriedade intelectual e como não está definido ainda o trabalho, eu não posso entrar em grandes detalhes, né? Mas, basicamente, o pessoal na China pegou o pessoal, colocou numa máquina de ECG e fez um mapeamento das áreas cerebrais e qual que era o comportamento dessas áreas cerebrais, o comportamento intrínseco do paciente em repouso, qual que era o comportamento do paciente, qual que era a diferença, estatisticamente falando, de um paciente que tinha a doença e um paciente que não tinha a doença, né? E aí é um procedimento até relativamente invasivo, porque você coloca um paciente na máquina de ECG. Além de ser invasivo, isso envolve muitos custos, né? Porque hoje, ECG não, de eletroencefalografia. Hoje, um exame desse está custando cerca de R$ 600, pelo menos é o que a gente tem de noção. Aqui no Ceará, não, a gente está pesquisando por técnicas que não sejam tão invasivas desse jeito, né? Basicamente, o que os caras fizeram foi detectar essas áreas, como vocês podem ver, essas áreas azuis aí são as áreas detectadas pelos algoritmos, e em vermelho é o que o exame clínico, que é o FES, que é utilizado mundialmente, apesar de não parametrizado, atua nele, né? Então, eles detectaram essas áreas em comuns e, a partir dessas áreas em comuns, eles disseram, explicaram, deram para a ciência como resposta que essas áreas podem ser utilizadas como marcadores biológicos. Mas, claro, isso são estudos que estão em validação ainda, né? Todos esses estudos dependem de uma série de processos de validação e que eles, no caso lá na China, disseram que esses estudos deles podem ser utilizados apenas como componentes acessórios aos tradicionais já utilizados, apenas para reforçar o diagnóstico médico, né? Beleza. A gente falou aqui de diversos temas, né? A gente falou sobre inteligência artificial, sobre o que é, o que não é, a correlação com as outras áreas, quais são as possibilidades para serem estudadas, e como é que a gente pode iniciar uma pesquisa com o IA, né? Basicamente, hoje, é essencial você ter um pouco de conhecimento da linguagem Python, né? Que na linguagem Python ela facilita a sua vida imensamente. Existem várias bibliotecas, como é o caso do scikit-learn, do Pandas, do Keras e tudo mais, que podem facilitar um pouco esse processo. E também ter um pouco também, ver um pouco também da questão do processamento de dados, né? Então, como tratar dados para evitar viés. Com relação às informações, né, onde você pode obter, você não é obrigado a ir para um hospital diretamente coletar dados, faz todo aquele processo, né, de montar um projeto de pesquisa, de passar por um comitê de ética, de ir para um hospital coletar dados, você não precisa fazer isso. Na internet, nesse site que está aí disponível para vocês, no Fisionet, tem alguns bancos de dados que têm dados de exames clínicos, certo? Que vocês podem consultar, obter e ficar brincando um pouquinho, né? Inclusive, alguns deles propositalmente já têm a indicação de algumas patologias que vocês podem ir pesquisando. Bom, e é isso. Eu concluo aqui a apresentação e a gente passa aí para as perguntas, se tiver alguma. Acho que a gente está com um problema aqui no chat que não está atualizando as perguntas. Só lembrando que para quem foi para Campus Party
as campos principais aí afora, né, vai reconhecer esse Gandalf que está aí na tela. Uma pergunta aí do Guilherme Robert, né? A questão de velocidade de usar Python afeta, indica usar R? Cara, assim, como eu falei lá no início, né? Eu sou um entusiasta, estou iniciando agora na área, mas pelo que eu estudei com Python, o comportamento do Python para análise de dados cara, é fantástico. Tudo vai depender também da forma como você trata os dados e como você parametriza os algoritmos, entendeu? Eu não terminei de responder a pergunta, né? Se indicava usar o R. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho muito domínio na linguagem R ainda, então, como diria aquela moça que estava no Oscar, né? Eu não sou capaz de opinar. Um abraço, Stânia. Tô vendo aqui que o chat realmente está com problemas, pessoal. Vocês estão perguntando aí, infelizmente as perguntas não estão chegando. Bom, mas de modo geral, eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês, né? E a ideia realmente suscitar ideias para vocês, entendeu? Que vocês possam desenvolver novas pesquisas aí. Então, uma pesquisa interessante aqui. Pensando na implementação dessas ferramentas no SUS, elas são caras? Cara, depende, né? Então, tem uma parte do aparato de hardware, caso tu vá coletar dados de que necessitem de hardware, né? Então, vai ter um custo aí. Se tu for pesquisar de dados de banco de dados que já existem, de protocolos e coisas do tipo, eu não vejo por que ter necessidade de ser tão caro assim. No máximo, se tu for necessitar de um grande desempenho computacional, é bacana tu investir em máquinas que tenham um, um desempenho computacional bem mais elevado, né? Qual que é a maior dificuldade quando se trabalha com IA em saúde? Bom, eu vou falar em causa própria, né? Que eu acho que é um encalço para qualquer pesquisador. Mas, às vezes, tem um pouco de burocracia. Eu não vou nem falar da parte técnica em si, que é a parte de você ir lá coletar dado, analisar os dados e tudo mais. É a parte que vem antes disso, né? Que é a parte de passar por um comitê de ética, né? Porque tem dados que realmente são dados sigilosos, são dados que você tem que ter um certo cuidado com o manejo, e que até isso chegar, de fato, lá no Sistema Único de Saúde, tem um processo enorme. Né? Então, mas basicamente você vai precisar de equipe também, né, para desenvolver. Então, a ideia aí, se você for médica, Laila, é realmente estudar um pouquinho de machine learning para poder aplicar nas suas pesquisas. O Max está perguntando aqui se a comercialização do produto a médio prazo, né? Depende do produto. Se eu falando do meu produto em específico, por enquanto não, porque é o seguinte, pensando de uma forma científica, a gente tem aí várias fases de um processo de, digamos que de um ensaio clínico, para isso realmente chegar na, no povo, né? A gente precisa de validação. Então, não tem como você ter uma ideia assim, inicial de quando que vai chegar. Tudo vai depender das fases que a pesquisa vai seguir, né? Existem 4 fases, pelo menos. Qual a diferença do Python? Cara, o Python te dá tudo nas mãos. Tem várias bibliotecas lá que tu pode utilizar que podem facilitar muito o processo de desenvolvimento do teu software, do teu modelo computacional, entendeu? Então, tu não vai precisar criar vários métodos, vários
funções para poder fazer os cálculos que os algoritmos necessitam. Imagina só, tu vai desenvolver um modelo computacional que é composto por várias inteligências artificiais, que é o que a gente chama de comitê de máquinas, né? Tu vai precisar implementar, se eu for implementar na mão, vários modelos computacionais, várias fórmulas, vários métodos. No caso, se tu usar o Python vai te dar tudo isso na mão, o teu trabalho vai ser tratar o dado, parametrizar e testar. Então é isso, pessoal. Essa foi a última pergunta. Agradeço a todos. Valeu. Até a próxima campus.